O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta terça-feira os dados da inflação norte-americana de dezembro, que ficaram abaixo do esperado pelo mercado. Donald Trump aproveitou os números para intensificar a pressão sobre o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, exigindo corte nas taxas de juros. The inflation numbers just came out and we have very low inflation, so that would give Too-Late Powell the chance to give us a nice, beautiful, big rate cut, which would be great for the country, but rates are falling also, and growth is going up. We have tremendous growth numbers, so growth is going up. So, well, he's billions of dollars over budget, so he either is incompetent or he's crooked. I don't know what he is, but certainly he doesn't do a very good job. E representantes de bancos centrais divulgaram uma nota conjunta em apoio ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A manifestação vem 2 dias depois de o presidente do Banco Central ter anunciado que o Departamento de Justiça enviou intimações ao Fed e que a ameaça de acusações criminais deve ser vista no contexto de pressão do governo Donald Trump por corte de juros. No comunicado, as autoridades monetárias manifestam, abre aspas, total solidariedade ao sistema do Federal Reserve e à presidente do banco. No caso, ao presidente do banco. O texto ainda afirma que a independência dos bancos centrais é um pilar fundamental da estabilidade de preços financeira e econômica no interesse dos cidadãos a que servimos. Portanto, é crucial preservar essa independência com pleno respeito ao Estado de Direito e à responsabilidade democrática, fecha aspas. Entre os signatários estão nomes como o de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, e também de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. E para entender o impacto das decisões do Banco Central dos Estados Unidos na economia brasileira e como a política de juros nos Estados Unidos podem refletir no mercado nacional, a gente conversa agora com o economista e chefe da ARX Investimentos, Gabriel Barros, a quem eu agradeço pela presença no SBT News. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer conversar com você. Gabriel, o mercado de lá dos Estados Unidos não desabou com os comentários de Donald Trump ao Banco Central de lá. Qualquer mudança lá pode respingar na economia aqui, Gabriel? Tem sim um efeito colateral, não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo, na medida em que a economia americana é sempre a referência, né? É a baliza, digamos assim, para a condução da política monetária. Então, tudo que acontece em termos de política monetária nos Estados Unidos tem um contágio global. Então, nesse sentido, sim, pode ter um efeito para o Brasil no médio prazo se a gente, de fato, tiver uma interferência na condução da política monetária por parte do governo americano, né, no próprio Fed. A gente já viveu isso aqui no Brasil, né, Leandro? É importante a gente lembrar, durante o governo da presidente Dilma Rousseff e na presidência do Alexandre Tombini, do Banco Central, nós tivemos um caso clássico de interferência política, bastante desastroso. O Banco Central, na sequência, precisou subir muito mais os juros para corrigir o grande equívoco de condução de política monetária que aconteceu no Brasil. Então, nós aqui no Brasil já sabemos os efeitos danosos e deletérios de uma intervenção política na condução, principalmente na política monetária. Não é somente na política monetária, mas principalmente na política monetária. Na política fiscal, a gente também sabe que tem bastante problema, intervenções de natureza política, né, de horizonte curto, com viés populista. A gente também no Brasil tem bastante experiência com relação a isso. Então, interferências políticas para desorganizar a regra do jogo, né, decisões de cunho técnico, sempre cobram um preço muito alto. E a gente destaca aqui o seguinte, o mandato do presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos acaba no mês de maio. Mas se o Jerome Powell for afastado pela justiça norte-americana, Donald Trump ganharia 2 votos do FOMC, que é uma espécie de Copom dos Estados Unidos. Gabriel, isso mudaria o equilíbrio do comitê a favor do presidente Donald Trump, não é isso? Seria uma interferência política? Sim, a gente pode ler como uma interferência política, se de fato isso for adiante. A gente vale a pena lembrar que não só esse avanço, essas críticas em relação à condução do Powell que vem sendo feito, mas também
teve um processo para retirada da Lisa Cook, né, que está no judiciário americano. Então, a gente também teve outros episódios de demissão, por exemplo, do chefe do BLS, né, que é o IBGE deles. Então, a gente tem alguns casos de interferência política nas instituições americanas, e isso cria um temor de desorganização, né, da economia nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que o trabalho, nessas críticas que o Trump ou até mesmo os economistas fazem ao Powell, por exemplo, não possam ser feitas, né? Existem críticas que são feitas e são cabíveis em termos de condução da política monetária pelo atual presidente do Fed. Mas são duas coisas bem diferentes, né? Uma coisa é criticar a condução da política monetária, uma outra coisa é uma interferência evidente na condução não só da política monetária em si, mas também de outras instituições. Agora, Gabriel, juros mais baixos lá nos Estados Unidos significam dólar mais baixo aqui no Brasil? Então, você sabe, Leandro, que é meio contraproducente, né? Esse tipo de interferência é contraproducente porque vamos supor que o governo consiga ser bem-sucedido e reduza os juros, digamos, à força, né? Parecido com o que nós tivemos aqui no Brasil no passado não muito distante. A gente sabe que o juro curto ele cai, mas o resto da curva de juros fica muito inclinada, né? Então você tem uma discrepância grande em termos da curva. Isso gera um efeito negativo, não só para a moeda tende a perder valor, sim, muito bem colocado por você. Isso tende a ser recessivo, né? Porque o mercado lê a atuação do Banco Central como leniente do ponto de vista de combater a inflação, né? Cumprir o seu mandato institucional, mas além disso, existe um aumento do prêmio de risco na curva, né? O mercado olha para o Banco Central, diz, né? Olha para o Fed e diz, olha, esse Banco Central, por razões da interferência política, não vai combater a inflação como deveria. Isso amplia o prêmio de risco, isso joga ainda mais a curva de juros para cima. E do ponto de vista da atividade econômica, da tomada de decisões de investimento, o que importa não é o juro curto, é o juro longo, né? A curva de juros. Então isso reduz o investimento na economia, desacelera a economia, é recessivo. Então tem vários efeitos colaterais. A desvalorização do dólar é um deles, uma dificuldade de rolagem da dívida pública americana que é grande, é um problema, é um outro efeito, assim como esse aumento do prêmio de risco, né? O Tesouro vai ter que pagar ainda mais caro para rolar a dívida de prazo médio / longo. É um cenário que tem que ficar monitorando, né? Gabriel, muito obrigado, viu, pela presença aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima.